Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 18 de maio de 2023, após estar sendo gravado e ser disponibilizado posteriormente. Vou verificar o quórum do sistema de empate. Pediria para o juiz confirmar a presença. Bem, para o juiz confirmar a presença, vou iniciar a sessão do sistema. Pelos 4 processos do dia de hoje, vamos iniciar os trabalhos com os processos em que há pedido de explicação oral e o patrão está presente. Então, vamos iniciar os trabalhos com o processo de Raizen Energia S.A. em recurso ordinário, pelo Dr. Paulo Maceta. Ao momento que eu vou fazer o registro da presença do patrão. Muito bem, então o Dr. Paulo nos apresenta os autos. Ok. O AIM, ele tem duas acusações. A primeira é acreditamento indevido, cujo valor foi calculado sem amparo legal, sobre o valor da ST na entrada de óleo diesel. E o segundo também é acreditamento indevido, sem amparo legal, sobre o valor da ST na entrada de óleo diesel também. Eu acho que, se não me engano, aqui foram só os períodos diferentes. A autuada apresentou defesa, houve a manifestação fiscal, a decisão de primeira instância julgou procedente o AIM, o autuado apresentou recurso ordinário, no recurso ordinário ela alega que não houve irregularidade na apropriação do crédito ICMS, que apesar do FR autuante indicar que o correto seria o aproveitamento do crédito calculado mediante aplicação da alíquota interna de 12% à base de cálculo atribuída às operações remetentes da mercadoria, para não afetar a não cumulatividade do ICMS, é correto o creditamento da autuada até o valor do ICMS-ST. Isso decorre pois o preço médio ponderado ao consumidor final não reflete o valor efetivo da operação. Alega ainda que houve a decadência do crédito do item 2, que a multa é confiscatória e que os juros devem ser limitados à taxa Selic. A representação fiscal apresentou suas contrarrazões e os autos foram distribuídos à minha relatoria. Esse é o relatório, presidente. Agradeço, Dr. Paulo. Em todo caso, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos. Ilustríssimo senhor juiz relator, doutor Paulo, doutora Maria Selma, doutor Nicolau, doutor Alexandre, demais presentes. O caso foi bem relatado pelo ilustríssimo juiz relator. Queria pontuar algumas questões em relação a esse caso. A Raizen, e aqui não está se discutindo se ela tinha ou não direito ao creditamento, porque o óleo diesel foi adquirido na qualidade de insumo, isso não é sequer objeto da auto de infração. Então, quando ela adquiria esse óleo diesel, o que diz, qual a interpretação dada pela representação pela autoridade fiscal lançadora, pelo agente fiscal, em relação ao artigo 272, que ele limitaria o crédito ao cálculo da aplicação da alíquota de 12% do óleo diesel vigente na época, sobre o valor de aquisição desse óleo diesel, ou seja, o valor que a distribuidora vendeu efetivamente esse óleo diesel para o contribuinte. O que fez a Raizen? Ela, além desse crédito dos 12%, ela apropriou, e foi uma parcela, como disse muito bem o doutor Paulo, porque um item é do crédito no momento da entrada e o outro foi o crédito extemporâneo de períodos anteriores. O que ela fez? Né? Ela apurou que o valor efetivamente, do ICMS efetivo, incidente na operação, era superior. Por quê? Porque basta lembrarmos que o óleo diesel está submetido
tá? Agora para monofasia não mais, mas até então submetido à sistemática da substituição tributária. E a sistemática da substituição tributária nada mais é do que uma técnica de arrecadação. Ela não é uma forma diferente de aplicar o ICMS que está previsto lá no artigo 155 da Constituição. E com isso eu não quero dizer que há uma inconstitucionalidade aqui, mas apenas uma interpretação diversa do quanto estabelecido no artigo 272 do regulamento. Por quê? Porque no campo de observações da nota fiscal consta o valor do ICMS que efetivamente incidiu naquela operação. Independentemente do preço que a Raízen tenha adquirido esse óleo diesel, fato é que o ICMS incidente na operação se deu sobre o valor do PMPF, do preço médio ponderado ao consumidor final, e não sobre o valor da efetiva aquisição que ela fez junto ao distribuidor de combustível. Então, há uma limitação dentro da interpretação, quando do lançamento desse crédito tributário, de que o artigo 272 limitaria esse direito de crédito e, portanto, a própria não cumulatividade. O que não se pode admitir. O próprio regulamento do ICMS do Estado de São Paulo autoriza a apropriação desse crédito. Por quê? Porque ele não limita o crédito ao valor da aplicação da alíquota sobre a base. Porque a base não foi aquela, a base para o cálculo do ICMS não é aquela. Tanto isso é assim que esse mesmo contribuinte sofreu outras duas autuações no mesmo sentido, idênticas à presente, né? Sendo que uma delas já foi objeto de ação judicial, de uma ação anulatória, já julgada definitivamente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e na qual houve o cancelamento integral desse crédito tributário, reconhecendo aquele Tribunal de Justiça de São Paulo o direito da apropriação desse crédito. Então, notem, senhores juízes, senhora juíza, que, no caso concreto, o direito de manutenção dessa parcela do crédito é absolutamente legítimo. E já vem sendo reconhecido. No outro caso, que também já é objeto de ação judicial, também objeto de ação relatória, já há sentença de primeira instância julgando o processo, a ação procedente, e aguardando o julgamento de recurso de apelação por parte do Estado de São Paulo. Então, o crédito absolutamente legítimo e a interpretação do artigo 272 dentro do ordenamento, não aplicado de forma isolada, como pretendeu, com a devida vênia, do ponto de vista do contribuinte, de maneira equivocada, adota a fiscalização. Além do mais, uma parcela desse crédito, que é o item 2, foram créditos extemporâneos de entradas entre os anos de 2011 e 2015. E aí a integralidade desse crédito foi apropriada em fevereiro de 2016, tá? E já lançada na sua escrita fiscal. E, portanto, o prazo decadencial, com a devida vênia, se aplica a partir do mês seguinte, já que estava lançado na escrita fiscal do contribuinte, tá? E por essa razão, começou a contar em março de 2016, findando em fevereiro de 2021. Portanto, antes da notificação ou, inclusive, do início do procedimento de fiscalização em relação a essa matéria. E aplicável dessa forma, o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Em virtude disso, caso não se concorde com a tese de mérito, então, como uma preliminar da decadência do direito de lançar esse crédito. Em relação à multa, eu vou poupar essa Câmara da sustentação, até porque a redução o pedido não é com base no 527-A, já que há tributo sendo exigido, e em relação apenas à taxa Selic, que seja limitada com a aplicação da súmula 10 revisada da Câmara Superior. Agradeço, fico à disposição dos senhores e da senhora para o que for necessário esclarecer. Obrigado. Agradeço, doutor Carlos, pela objetividade. Então, vou passar a palavra ao doutor Paulo. Ok. Eu vou passar para o meu voto no item 10. A alegação da autuada de que foi correto o creditamento do ICMS nos itens 1 e 2 não merece prosperar.
Alega a autuada que o ICMS sobre os combustíveis seria calculado com base no preço médio ponderado de venda ao consumidor final, PMPF, e, portanto, deveria poder se creditar de todo o valor do ICMS, não limitando-se à aplicação da alíquota interna sobre o valor da aquisição. Destaque-se que a autuada realizou a escrituração das notas fiscais de entrada de óleo diesel, creditando-se do valor referente à aplicação da alíquota de 12% sobre a base de cálculo para, em momento posterior, creditar-se de um valor adicional nos registros fiscais de apuração do ICMS, operações próprias a título de crédito de mercadoria adquirida em estabelecimento substituto tributário com imposto retido, conforme artigo 402 do RICMES, item 1, e crédito de mercadoria adquirida em estabelecimento substituto tributário com imposto retido não destinado à comercialização subsequente, item 2. Só. O valor creditado posteriormente refere-se à diferença entre o valor já acreditado e o valor do imposto retido a título de substituição tributária. Todavia, o artigo 272 do RICMES é claro em afirmar que o crédito imposto para contribuintes que receberem mercadoria com imposto retido, não destinado à comercialização subsequente, é limitado ao cálculo mediante aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo atribuída à operação própria do remetente. Assim, resta claro que o crédito adicional lançado pela autuada infringe o artigo 272 do RICMES. Ainda, este órgão de julgamento só poderia afastar a aplicação da lei por inconstitucionalidade, salvo nos casos elencados no artigo 28 da Lei 13.457, o que não ocorre no caso em tela. Dessa forma, corretos os itens 1 e 2 da autuação. No tocante à alegação da extinção do crédito do item 2 devido pela decadência de acordo com o artigo 150 CTN, cabe ressaltar que tal matéria já está pacificada no TIT devido à súmula 9, a qual dispõe sobre a aplicação do artigo 173, inciso 1 do CTN nas autuações originadas da escrituração de créditos indevidos, caso do processo em tela. Ainda, devido ao artigo 52, as súmulas têm, a partir de sua publicação, caráter vinculante no âmbito dos órgãos de julgamento. Dessa forma, não há decadência dos créditos do item 2, pois deve ser aplicada a regra decadencial disposta no artigo 173, inciso 1 do CTN. A autuada também alega abusividade e confiscatoriedade da multa, porém tal alegação não merece prosperar, pois as multas são calculadas segundo a Lei 6374, que faz com que a exigência da multa esteja fundada em norma válida, vigente e eficaz e não pode ter sua aplicação afastada. Quanto a tem razão a autuada na alegação de aplicação da nova redação da súmula 10 no presente caso. Dessa forma, os juros devem ser limitados à taxa Selic. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e ele dou parcial provimento somente para limitar os juros à taxa Selic. É assim que eu voto, presidente. Estou só registrando aqui que eu fiz uma pequena correção. Está registrado. Só um momento que o meu sistema de debate aqui ficou ruim, eu acho que vou ter que entrar de novo. Um momento só. Eu vou pedir uma licença, vou ter que entrar de novo também no debate e caiu aqui.
Eu já julguei um processo desse, com o mesmo assunto, relativamente à mesma empresa, no passado. Então, eu pediria uma pequena licença do Dr. Paulo. Como eu já julguei um processo, fui relator do mesma matéria, sobre o mesmo contribuinte, eu pediria licença só para fazer um complemento do voto. Perfeito, presidente. Na preferência, eu vou acompanhar o Dr. Paulo, mas eu vou fazer apenas um complemento. Nácio, posso fazer umas perguntas ao Dr. Carlos? Claro, pode. Dr. Carlos, essas ações judiciais que o senhor mencionou na sua sustentação oral, se uma já sentenciada, já confirmada em tribunal e já transitada em julgado, ou Uma delas já transitada em julgado. Deixa eu só pegar o número aqui. mas a interpretação é do artigo 272 ou é por outros motivos? A interpretação, além do artigo 272, da inteligência do artigo 272, inclusive pelo fato de que a própria administração tributária já previa, mesmo antes dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, da ADI 4171, já previa a possibilidade de o contribuinte solicitar restituição desses créditos, né? Sempre que houvesse um pagamento a maior do ICMS, como de fato houve nesse caso. Então, considerando que já havia essa previsão no próprio regulamento do ICMS, já de há muitos anos, o tribunal entendeu que o contribuinte foi autuado, os créditos, portanto, confirmados, né, o valor creditório não tinha dúvida sobre qual seria, ele teria direito ou a recuperar esse crédito ou, né, diretamente num pedido administrativo de restituição, né, ou, por outro lado, o contribuinte teria o direito de apropriar esse crédito na sua escrita fiscal. E por isso que o tribunal manteve, não foi nem para a declaração de inconstitucionalidade do artigo 272, nem nada disso, mas foi justamente porque o arcabouço legislativo do próprio Estado de São Paulo permite a apropriação desse crédito. Essa é a base da decisão de primeira instância, que é confirmada no TJ? Confirmada pelo tribunal, transitado em julgado. Subiu para o STJ também ou não? Não, não subiu para o STJ, não teve recurso da Fazenda para o STJ. Ele foi encerrado o processo no Tribunal de Justiça. Porque eu olhei o processo aqui, não foi juntado a cópia dessa decisão aqui, né?
Não, porque quando essa decisão foi proferida, eu já tinha entrado com o meu recurso. Por isso que eu não juntei a decisão. Mas ela está transitada em julgado. Estou até vendo aqui o número do processo. Processo, se o doutor Alexandre quiser e puder anotar, é o 102 8806 05 2019 8 26 0053. Já dirigi a minha principal complemento, eu vou abordar integralmente o Dr. Paulo. Eu digo o seguinte na minha preferência: peço licença do relator para, em complemento, considerar as razões que já foram expostas nos autos lá em 4.103.993. Então, eu expus, o meu entendimento já exposto nesse aí, sobre o artigo 272, meu entendimento que não é limitador como atividade, e o montante que o contribuinte entende que o direito ao crédito, eu cito aqui nessa minha referência o comunicado CAT 14 de 2018, em sentido contrário, e também na resposta à consulta tributária 1661 de 2017. Então, esse cumprimento acaba com o integralmente dos dados. O processo ainda está em discussão. Estou olhando aqui a decisão do processo judicial. Realmente eles não vão. O enfoque não é o 272, né, Carlos? Ele menciona no relatório, mas o foco é mais análise constitucional do que. Se o senhor olhar assim, texto de primeira instância, vai ver que a própria magistrada de primeira instância, ela entende que decorre do direito de crédito que já existia quando você faz um pagamento maior, né? E, portanto, dentro do próprio regulamento, porque ela reconhece na primeira instância que o próprio regulamento já permitia esse creditamento quando há um ICMS recolhido a maior, que é claramente o caso concreto, né? Já que ele é calculado sobre PMPF, o preço de aquisição é inferior ao preço médio ponderado. Sim. Não, eu digo que ela tangencia o artigo 272, ela menciona ele no começo da decisão, mas ela depois vai em outra direção, ela vai começar a questionar artigo 150, parágrafo 7 da Constituição, ela vai
Ela fala de 1851 que o senhor mencionou, né? Oi, desculpa, não entendi É a a diferença. de 1851 que tratou desse tema também. Isso. É que, na verdade, é a 4171, né, que tratou do fim da definitividade, mas o Estado de São Paulo já reconhecia a possibilidade de você recuperar esse crédito antes do STF decidir pelo fim da não definitividade da tributação dos combustíveis. E o TJ, o acórdão do TJ, né, que inclusive consta lá que eu fiz a sustentação oral, né, para mostrar que eu não estava mentindo aqui quando eu disse que o processo era meu, o TJ ele é muito mais objetivo para manter a sentença de primeira instância, justamente porque ele reconhece o direito a esse crédito, que o creditamento, nesse caso, ele é efetivamente devido, e ele analisa sob o viés efetivamente do artigo 272 do regulamento. Ainda que ele mencione, é verdade, o RU 593.849, né? Então, está lá no corpo do texto. Mas o acordo é bem objetivo e ele analisa do ponto de vista unicamente, né, se o 272 permitiria ou não, dentro do arcabouço jurídico, o direito desse crédito. Né? Então, assim, qual seria a diferença da empresa entrar com um pedido de ressarcimento junto ao Estado de São Paulo e obter esse ressarcimento, porque efetivamente o preço pago pela mercadoria foi inferior ao PMPF e teria direito, portanto, a ressarcir esse ICMS, ou a empresa, ao contrário, já apropriasse esse crédito na sua escrita fiscal? Nenhuma. Com a devida vênia. E o Estado de São Paulo, a legislação, o regulamento do ICMS do Estado de São Paulo já permitia. Então, nem se poderia dizer, mas você fez isso em fevereiro de 2016, que foi antes do fim da definitividade pelo STF. Mas já antes o regulamento do Estado de São Paulo permitia. Né? Ele já reconhecia a não definitividade da tributação do ICMS. Inácio, Oi. você permite dar uma olhada nesse processo? Doutor Paulo, tu também tem problema? Tudo bem, sem problemas. Sem problema nenhum, Alexandre. Muito bem, então, vistas conselho do Dr. Alexandre, o processo retornar oportunamente, agradeço ao Dr. Carlos. Muito bem, Dr. Carlos. Então, o processo saiu em vista do Dr. Alexandre, o processo retornar oportunamente. Agradeço a sua presença. Eu já baixei o processo, doutor Carlos. Eu vou dar uma olhada direitinho com cuidado nos argumentos do Tribunal de Justiça. E aí eu me manifesto nos autos, tá bom? Perfeito, doutor Alexandre. Agradeço. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Um ótimo dia, uma ótima sessão a todos. Bom dia. Bom, vamos passar então para o processo de Luiz Gonzaga de Souza Dias, recurso ordinário relator do Alexandre. Só um momento que eu vou fazer o registro da profissão do patrono. Muito bem, então o doutor Alexandre nos apresenta os autos. Bom dia a todos. O contribuinte aqui foi autuado por entender o fisco que ele teria efetuado a transferência de crédito do ICMS utilizando indevidamente o sistema Cred Rural. E qual é o motivo da autuação? Porque o fisco entendeu que a atividade exercida pelo contribuinte não era
a de produtor rural, sim, de comércio, de gado. Por conta dessa diferença da atuação, da atuação do contribuinte, ele não teria direito a fazer a transferência de créditos do imposto para compra de insumos, para compra de materiais que ele alega usar na criação do gado, na sua fazenda. O processo foi julgado distribuído para julgamento em primeira instância, houve a conversão em diligência. Na diligência, a julgadora tributária pede que fosse juntado um demonstrativo, diferente do que instruiu o auto de infração, contendo informações sobre o tempo de permanência do gado em poder do autuado, para análise dos requisitos do artigo 32 do regulamento. Essa diligência foi cumprida de maneira diferente pelo FR atuante, com explicação, sem a juntada do demonstrativo, mas com explicação dos motivos pelo qual ele entende que aquela primeira planilha estava certa. E a sentença a decisão de primeira instância foi proferida, julgando procedente o AIM. E o contribuinte apresenta recurso ordinário, alegando em síntese que o fisco não produziu provas de que o requerente não exercia atividade de produtor rural, criação de gado de corte, no período da autuação, tendo a acusação fiscal sido lavrada em razão de conduta arbitrária do fisco, que o FR atuante não cumpriu a diligência determinada em primeira instância, visando a apresentação do novo demonstrativo com a indicação do tempo de permanência do gado em poder do recorrente, permitindo assim verificar se o gado que entrou na propriedade do recorrente cumpriu o requisito de permanência mínima exigido pelo regulamento, que o fisco não apresentou provas de que o recorrente não se enquadrava na situação escrita no artigo 32 do regulamento, para FTC 33 e 4, baseado na acusação apenas em presunções, e isso afrontaria os princípios da verdade material, contraditória e ampla defesa, que atua na criação de gado bovino para corte, não realizando a aquisição de um produto acabado, mas para posterior revenda, pois o gado, por ele comercializado, deu entrada na fazenda para engorda. Não se aplicava a regra do artigo 32, que não é mero comerciante de gado bovino, e sim produtor rural, atuando na criação de gado bovino de corte, situação diversa da que consta do ato de infração, contra a residência recorrida, e que cumpriu explicitamente o prazo mínimo legal de permanência do gado em sua propriedade. A representação fiscal apresentou contrarrazões, pedindo pela manutenção da decisão recorrida. O processo foi distribuído para minha relatoria. Em suma, as situações desse processo são essas. Agradeço ao Dr. Alexandre. Então, Dr. Alex, fique à vontade de realizar a sustentação oral. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, senhor vice-presidente, meus julgadores. O processo foi muito bem relatado pelo relator e vou tentar ser breve nas minhas considerações. Bom, o recorrente, né, senhor Luiz Gonzaga, ele é produtor rural desde 2006, ou seja, mais de 15 anos ele atua nessa atividade de criação de gado bovino para corte. Ele adquire o gado, ele cria esse gado na sua propriedade para posterior venda a frigoríficos para abate. E aí, em 2021, o recorrente ele sofreu essa atuação sob a alegação de que ele teria efetuado, né, transferências indevidas de crédito do ICMS porque ele não seria considerado produtor rural, porque ele teria desobservado os requisitos do artigo 32, parágrafo 3º, os itens 3 e 4 do regulamento do ICMS. Quero pedir licença para os julgadores para poder ler esses dois itens do artigo 32, porque ele fala que não se considera produtor rural a pessoa ou sociedade que comercialize produtos agropecuários produzidos por terceiros ou comercialize produtos recebidos em transferência de estabelecimentos localizados em outra unidade da federação. E o item 4 diz que não se considera produtor rural é a pessoa ou sociedade que promova a compra e venda de bovino ou bufalino, desde que os animais permaneçam em seu poder por prazo inferior a 52 dias, em regime de confinamento, ou 138 dias
nos demais casos. Bom, esses foram os únicos argumentos da autuação para considerar que o recorrente ele não seria produtor rural. Mas como foi demonstrado tanto na impugnação como no recurso ordinário, os argumentos eles não se sustentam e a atuação ela é nula por alguns motivos. E aí os motivos estão elencados nas preliminares, que eu quero falar rapidamente em primeiro lugar, que a primeira preliminar diz respeito à ausência de elementos materiais comprobatórios da infração. Isso porque, jogadores, quando foi feita a fiscalização, o fiscal não apresentou nenhum documento ou prova que demonstrasse que o recorrente não exercia atividade de criação de gado para corte. Inclusive, quando esse argumento foi apontado na impugnação, o relator até mencionou que a delegacia de Bauru ela converteu o feito em diligência. Isso aconteceu 2 vezes. O feito foi convertido em diligência 2 vezes, intimando o fiscal para apresentar o demonstrativo comprovando as transferências indevidas e também para indicar o tempo de permanência do gado na propriedade do recorrente. Mas quando o fiscal se manifestou, ele não atendeu essa determinação, ele só esclareceu que já havia apresentado o demonstrativo e com relação às informações sobre o tempo de permanência do gado, o fiscal também não apresentou nenhuma informação. Ele apenas mencionou que já tinha feito essa demonstração, o que não procede, e trouxe alguns exemplos de algumas ocorrências que foram efetivamente refutados pelo recorrente. Então, está comprovado que o fiscal não trouxe nenhum elemento, nenhuma prova para comprovar que o recorrente teria descumprido o requisito de permanência mínima do gado na sua propriedade. Isso mesmo depois de o fiscal ter sido intimado para trazer essas informações. Então, no nosso ver, o auto de infração ele é inválido porque o fiscal não comprovou materialmente as infrações que ele alegou contra o recorrente. E a nulidade fica ainda mais clara no presente caso se nós observarmos que a decisão da julgadora da unidade de julgamento de Maria, a decisão de primeira instância, vamos dizer assim, ela reconheceu que, abre aspas, as informações trazidas no conjunto probatório não são conclusivas nesse aspecto, tendo em vista que o autuante não indicou com números quando o fato teria ocorrido, demonstrando o descumprimento do requisito de tempo mínimo de permanência do gado no estabelecimento, fecha aspas. Então, a julgadora ela indica que, ao analisar os documentos que instruem o auto de infração, não é possível conferir o prazo de permanência do gado no estabelecimento do recorrente. E é por isso que, mais uma vez, abre aspas, ela informa que restou prejudicada a verificação da correta aplicação do item 4 do parágrafo 3º do artigo 32 do regulamento do ICMS no caso concreto. Então, veja que a própria julgadora da instância anterior concordou que o fiscal não apresentou provas suficientes para demonstrar que o gado não permaneceu no período previsto na legislação, não permaneceu na propriedade do recorrente. Então, o auto de infração, no nosso ver, ele é nulo porque faltam elementos materiais que comprovem a infração. Isso implica também na segunda preliminar, que eu não vou me estender, que é a falta de observância do fiscal ao princípio da verdade material. Então, está demonstrado todas essas questões que demonstram a nulidade do auto de infração. E queria só ponderar que o recorrente ele trouxe diversos elementos para refutar as alegações, como, por exemplo, as guias de trânsito animal de todo o gado que entrou na propriedade, e nela contém informações, por exemplo, do prazo de permanência mínimo, as datas de entrada, de saída do gado. Nós juntamos, o recorrente juntou também o SISBOV, onde é possível rastrear o gado bovino desde a aquisição até a venda para abate. Então, nós conseguimos refutar, ainda que com dificuldade, porque não teve provas do fiscal, ainda que com dificuldade nós conseguimos comprovar que o recorrente ele observou os requisitos da legislação. No mérito, julgadores, no mérito do recurso ordinário, nós reforçamos o argumento quanto ao prazo de permanência mínima do gado na propriedade, mas eu não vou me alongar nesse ponto, porque, como eu já mencionei até então, tudo que eu já mencionei confirma que o auto de infração não comprovou que o recorrente descumpriu a legislação. Pelo contrário, todos os documentos e a própria decisão agora recorrida comprovam que o recorrente cumpriu com a determinação da legislação quanto à permanência do gado no prazo estipulado. Então, não há que se falar na inobservância do item 4 do parágrafo 3º do artigo 32 do regulamento. Por outro lado, vou ser breve para refutar também a alegação de que o recorrente teria
não teria observado o item 3. Esse item, como eu já mencionei, indica que não se considera produtor rural a pessoa ou a sociedade que comercializa produtos agropecuários produzidos por terceiros, ou então que comercialize produtos recebidos de transferência de estabelecimento localizado em outro estado. A interpretação desse item em questão, no nosso ver, somado com todos os dispositivos que regulam a produção rural, sugere que a pessoa que adquire um produto agrícola acabado, ou então, no caso decorrente, um animal pronto para abate, produzido por terceiro ou recebido em transferência de outro estado para comercializar dentro do estado de São Paulo, essa pessoa não se considera como produtor rural. Só que no presente caso, julgadores, o recorrente ele desenvolve a atividade de criação de gado bovino para corte. Ele não adquire um produto acabado para posterior venda. Até porque todo gado que foi vendido pelo recorrente deu entrada na propriedade para engorda. Então, de plano, a gente já consegue afastar completamente a aplicação desse item. Nas defesas que foram apresentadas no presente processo, está claro que o desenvolvimento da atividade do recorrente estão presentes todos os elementos das etapas de criação do gado para corte. O recorrente juntou fotos comprovando as instalações, as pastagens, cerca de arame, saleiro, currais, equipamentos, alimentação, cuidados com gado, controle de doenças. Então, todos esses documentos, as imagens, as fotos que foram apresentadas pelo recorrente podem confirmar que os animais adquiridos não entraram na propriedade tão somente para fins de comercialização, mas sim para engorda. Além disso, nós podemos verificar também nas notas fiscais dos produtos que foram adquiridos pelo recorrente que se tratam de insumos agrícolas, por exemplo, vitamina para os animais, misturador de ração, vacinação para o gado. Então, não teria nenhuma razão para o recorrente adquirir todos esses insumos e manter toda uma estrutura típica para a criação de gado, se ele adquirisse o gado para revender, se ele adquirisse o gado já pronto para abate para meros fins comerciais. Ao que nos parece, com devido respeito ao fiscal que elaborou o auto de infração, ele desconhece como funciona a atividade rural. Inclusive, esse recorrente, o senhor Luiz Gonzaga, ele já foi fiscalizado em outras oportunidades e na época os fiscais eles foram presencialmente na propriedade do recorrente e quando eles viram toda a estrutura, o funcionamento da propriedade, a criação dos animais, eles concluíram que de fato ele exercia atividade pecuária. Então, se o fiscal que elaborou o auto de infração, esse presente auto de infração, tivesse diligenciado e ido presencialmente, ele teria concluído que o recorrente é de fato produtor rural. Então, tudo indica que esse é um entendimento isolado desse fiscal, com devido respeito, nós entendemos que está equivocado. E outro ponto que merece destaque, jogadores, já finalizando, é o fato de que o recorrente não seria considerado produtor rural por ele ter adquirido algumas cabeças de gado de outros estados. Bom, além de se considerar uma conduta natural de qualquer produtor rural, ainda assim esse fato ele não se enquadra no disposto do item 3, porque o item ele diz que não se considera produtor rural quando o contribuinte adquire o gado em outro estado para fins de comercialização. Como já foi mencionado, não é essa atividade e nem o intuito do recorrente. Ele não adquire o gado para comercializar, mas para promover a engorda e posterior abate. Então, quero reiterar, acredito que os senhores verificaram, que nós fazemos menção de uma resposta à consulta número 21773 de 2020. Nessa resposta de consulta, ela afirma que não acarreta a perda da condição de produtor rural o recebimento de insumos ou produtos empregados na produção rural do destinatário, ainda que esses produtos tenham sido recebidos no estabelecimento de estabelecimentos de outro estado. No caso da consulta, o contribuinte recebia reserva de amendoim do seu próprio estabelecimento, localizado no estado do Tocantins, para o seu estabelecimento em São Paulo, mas o produto era utilizado exclusivamente para plantio, não para venda. É a mesma conclusão no presente caso, porque o recorrente ele adquire o gado magro de outro estado, de sua própria propriedade, localizado em outro estado, e ele traz para sua propriedade aqui em São Paulo, tão somente para adquirir engorda, e depois de gordo, o gado é vendido para abate. Então, ainda que tenham sido adquiridos de outro estado,
não foram adquiridos para meros fins comerciais, mas para engorda. Então, jogadores, diante de todas essas razões que foram expostas, o recorrente, né, espera que seja dado provimento ao recurso, seja para anular o auto de infração diante das preliminares que foram alegadas, ou então diante da comprovação de que o recorrente é sim produtor rural com atividade de criação de gado bovino para corte, tendo cumprido então todos os requisitos previstos na legislação. Agradeço a atenção dos senhores, fico à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas. Obrigado. Agradeço, doutor Alex. Eu passo a palavra para o doutor Alexandre. Fazer uma perguntinha para o doutor Alex antes. Doutor, vocês juntaram provas do tamanho da propriedade rural do contribuinte, realmente é grande. E o senhor mencionou agora que traziam um amendoim para plantação. Essa fazenda era usada para a criação do gado, ou ela tinha outras atividades sendo exercidas nela? Porque vocês falam de pastagem, que realmente existiam pastagens. Existia ou não? Sim, apenas para a criação do gado. Tá. Os gados entravam na propriedade tão somente para que fosse feita a engorda dele. Então, sim, tinha pastagem. A minha dúvida é, tem pastagem e era Sim. usada para o gado, não era plantação de amendoim? Não, tão somente para pastagem. Quando eu mencionei amendoim, foi no caso da solução de consulta. Tá bom. Enquanto eu faço a leitura, eu não sei se é o caso do Dr. Ney Nicolau juntar aquela manifestação sobre a súmula 10, que existe um período anterior a novembro de 2017 nos autos. Sim, eu vou fazer uma manifestação no final, juntando essa observação. Obrigado. Eu vou ao voto. Eu não mudo. Posso fazer agora? Pode sim. Pode sim. Eu só queria fazer uma observação. Pois não. E, segundo aqui um parecer da representação fiscal, os dados, as planilhas apresentadas pelo fiscal foram elaboradas, né, com base em informações oficiais registradas no banco de dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Sim. Mas eu vou ler meu voto primeiro. Ok. Doutora Maria Selma, ia falar alguma coisa? Não, presidente, eu gostaria de perguntar ao patrono que eu não consegui visualizar aqui na Cefaz, mas o KNAI dele na inscrição estadual principal, o doutor poderia mencionar? Só um momento que eu menciono para cima. O KNAI principal dele, o número é 0151201, criação de bovinos para corte. Obrigada. Eu vou meu voto. O recurso ordinário do contribuinte tempestivo reúne os requisitos de admissibilidade e pode ser conhecido, motivo pelo qual passa sua análise. O recorrente é acusado de transferência indevida de crédito ICMS por meio do sistema e-crédito rural, tendo em vista o entendimento do fisco de que ele exerce atividade... Eu vou precisar editar, viu, Inácio? Peço desculpas. É possível. Pronto. Peço desculpa a todos. Então, volto à leitura do parágrafo. O recorrente acusado da transferência indevida de crédito ICMS por meio do sistema e-crédito rural, tendo em vista o entendimento do fisco de que ele não exerce atividade de produtor rural, e sim de comercialização atacadista de gado. Em suas preliminares recursais, o recorrente acusa-o ainda de nulidade, por suposta ausência de provas da materialidade da acusação fiscal, resultando em afronta aos princípios da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Analisando os autos, não verifica as alegadas nulidades, pois o auto de infração preenche
dos requisitos exigidos em lei para sua validade, artigo 34 da Lei 3457 e 142 do CTN, com descrição detalhada da infração cometida e do fato gerador da exigência de análise, determinação da matéria tributável, identificação do sujeito passivo, identificação dos dispositivos legais que foram infringidos e aplicação das penalidades cabíveis. Ademais, o combate recursal à suposta ausência de provas se confunde com o mérito recursal, motivo pelo qual dele tratarei em conjunto com as demais alegações recursais. Adianta o entendimento de que o deslinde do presente caso depende de verificar se as provas produzidas nos autos permitem reconhecer ou não se o recorrente preenchia os requisitos elencados pelos artigos 4º e 32 do Regulamento ICMS para que pudesse, no período de 2017 a 2020, ser reconhecido como produtor rural e, assim, poder utilizar os benefícios que são deferidos a esta categoria de contribuinte, em especial a possibilidade tratada pelo artigo 70A do Regulamento, que prevê a possibilidade de transferência de crédito CMS por meio do sistema e-crédito rural, e eu transcrevo aqui o artigo 70A. Os artigos 4º e 32 do regulamento, por sua vez, têm a seguinte redação. Eu vou ler só um texto destacado. Considera-se produtor rural ou empresário rural, pessoa natural, não equiparado a comerciante ou industrial, que realize profissionalmente atividade agropecuária, de extração e exploração vegetal ou animal, de pesca, ou de armador de pesca. Não estão abrangidos pelas disposições deste artigo a pessoa ou sociedade que comercialize produtos agropecuários produzidos por terceiros ou recebidos em transferência de estabelecimento localizado em outra unidade da Federação. 4. Promova a compra e venda de bovino ou bufalino, desde que os animais permaneçam em seu poder por prazo inferior a 52 dias, quando em regime de confinamento, ou 138 dias nos demais casos. Não perde a condição, parágrafo 4º, não perde a condição de produtor rural a pessoa ou sociedade que promova a compra e venda de até 10 cabeças de gado bovino ou bufalino em prazo inferior aos previstos no item 4 do parágrafo 3º, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Assim, nos termos das regras acima transcritas, para ser considerado produtor rural e poder usufruir do benefício estabelecido pelo artigo 70A do regulamento, o contribuinte não pode ser equiparado a comerciante ou industrial, não pode comercializar gado produzido por terceiros ou recebidos em transferência de estabelecimento localizado em outra unidade da Federação, não pode comprar e vender gado sem que os animais permaneçam em sua posse por prazo inferior a 52 dias, no caso de criação em regime de confinamento, e de 138 dias nos demais casos. E, caso esses prazos não sejam cumpridos, a venda não pode superar 10 cabeças de gado. Ora, analisando os demonstrativos de movimento do gado juntados aos autos pelo FR atuante, documentos, as folhas 80/90, documentos que, frise-se, são de emissão do próprio recorrente, torna-se possível constatar que este comercializou um número expressivo de cabeças de gado no período da autuação. Ou seja, no ano de 2017 foram vendidas 2.800 cabeças de gado, está as folhas 81. Em 2018 foram 1.291 cabeças, folhas 84. Em 2019 foram 1.257 cabeças, folhas 86. E em 2020 foram vendidas 1.920 cabeças de gado, folhas 89, totalizando 7.277 cabeças de gado vendidas em 4 anos, o que representa uma média de pouco mais de 151 cabeças de gado comercializadas por mês, número que supera e muito o limite estabelecido pela regra do artigo 32, parágrafo 4º do regulamento. Estes mesmos demonstrativos de gado, de folhas 80/90, também comprovam que a recorrente adquiriu gado produzido por terceiros, localizados tanto em território paulista quanto em outros estados, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, situação que é tratada pela regra do artigo 32, parágrafo 3º do item 3 do regulamento. Quanto ao tempo mínimo de permanência do gado no estabelecimento do recorrente, transcrevo o trecho da decisão recorrida para melhor análise. Eu menciono aqui o item 30 e 31 da decisão recorrida, mas eu vou ler só a parte transcrita. As informações constantes do demonstrativo de 91 e 94, analisadas em conjunto com os demonstrativos de movimentação do gado e respectiva documentação das entradas e saídas, documentos que instruem a auto-infração, não permite aferir
o prazo de permanência do gado no estabelecimento dos exercícios fiscalizados. Não é informado no referido demonstrativo se o gado se encontrava em regime de confinamento, assim como não são informados nascimentos e mudança de discriminação, etc. Neste ponto, torna-se importante constatar que o próprio recorrente esclarece, em diversos momentos de suas manifestações, que o gado adquirido não era criado em regime de confinamento, e sim em pasto. Folhas 85, palavras do recorrente. Enquanto as notas de transferência de compra de gado está descrito gato bovino para pasto. Folhas 189. A propósito, esclarece-se que o imóvel em questão é constituído por pastagens, cerca de arame, aguadas, soleiras, currais e manejo, casas e alojamentos para empregados. E folhas 445, e outras tantas, mas a folhas 445. Como se observa de todas as provas já apresentadas nesses autos, o recorrente é possuidor de uma grande área rural, onde construiu diversas áreas para pastagem, com cerca de arame, aguados, soleiras e repete o que foi falado antes. Sigo no meu voto. O recorrente, ao que parece, em alguns momentos confunde conceitos e acaba afirmando que toda essa estrutura de seu estabelecimento, qual seja, uma grande área rural com pastagem disponíveis ao gado, destinava-se a seu confinamento. Mas, tecnicamente, conforme informações constantes do site da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Governo Federal, gado criado em sistema de confinamento não utiliza pasto, pois nesse sistema os alimentos são levados ao gado, que permanece confinado todo o tempo, sem acesso ao pasto. Sistema de produção que visa evitar dispêndio de tempo e de energia na locomoção do animal. Tratando-se, portanto, de gado que não era criado em sistema de confinamento, e sim, nas palavras do recorrente, também com a utilização de pasto em grande propriedade rural, decorre que deveria permanecer em poder do recorrente por tempo mínimo de 138 dias, conforme estabelece a parte final do item 4, parágrafo 3º do artigo 32 do regulamento. Neste ponto, é possível constatar, pelo bom demonstrativo do fisco, folhas 91 e 94, pelas notas fiscais de compra e venda de folhas 95/175 e também pela planilha de entrada de animais elaborada e juntada aos autos pelo próprio recorrente, folhas 273 e 337, que este prazo mínimo de permanência não foi cumprido em relação a grande parte do gado comercializado. Como o recorrente não cumpria as exigências regulamentares para o reconhecimento como produtor rural, foi considerado pelo fisco como comércio atacadista de animais vivos, atividade do CNAE 46.23.1/01. E é por esse motivo que não poderia ter efetuado as transferências de crédito no imposto, cujas provas foram juntadas aos autos pelo FR autuante, com o auto de infração inaugural, folhas 13/80. Por esses motivos, não acolho as preliminares recursais que acusam o auto de infração de nulidade, por suposta ausência de provas na materialidade da acusação fiscal, em afronta aos princípios da verdade material, do contraditório e da defesa, pois, como demonstrado, referidos vícios não se fazem presentes. No mérito, em que pese o brilhante trabalho desempenhado pelos ilustres patronos do recorrente, que lançaram a mão de inúmeros argumentos de fato e de direito no intuito de infirmar a acusação fiscal, tenho visão diferente sobre os fatos, por entender que as provas produzidas tanto pelo FR autuante quanto pelo próprio recorrente e mencionadas neste voto são suficientes a demonstrar que o recorrente não poderia ser enquadrado no período de 2017 a 2020 como produtor rural para fins de utilização do mecanismo de transferência de crédito de ICMS por meio do sistema e-crédito rural, artigo 70A do regulamento, motivo pelo qual a acusação fiscal deve ser mantida. Por fim, comporta provimento apenas do pleito formulado pela dota à representação fiscal e que os juros aplicados no presente AIN sejam limitados à taxa Selic, nós temos da nova redação da súmula 10 desse tribunal que eu transcrevo aqui. Nestes termos, conheço o recurso ordinário do contribuinte e dou parcial provimento apenas para que os juros aplicados no auto de infração sejam limitados à taxa Selic, conforme súmula 10 do tribunal, mantendo no mais a decisão recorrida nos termos aqui proferida. É como voto. Agradeço ao doutor Alexandre, o processo está em discussão. Doutor Nicolau. Doutor Nicolau colocou a... Eu registrei a... Ok, obrigado. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates.
provido com a quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso ordinário Luiz Gonzaga de Souza Dias foi conhecido e parcialmente provido apenas para limitar a aplicação dos juros à taxa Selic. Agradeço ao presidente Dr. Alex. Agradeço a todos. Bom dia. Passado o processo de Nova Transportadora Sudeste S.A., em recurso ordinário, relator do Câmara Anselmo, o processo já esteve em pauta e eu solicitei vistas. Gente, meu sistema caiu, eu estou reconectando. Tudo bem. Precisando, desculpa. Qual que é a parte do processo? Desculpa. Desculpa. A parte do qual? É Nova Transportadora do Sudeste. Ah, ok. É o, é o meu caso. Isso. Ok. Obrigado. Aguardar o Câmara Anselmo reconectar o sistema. Eu pediria licença, 1 minuto, enquanto a doutora Maria Anselma... Já consegui, presidente. Eu, Tá. podemos continuar. Esse É, processo aqui já esteve em pauta. A doutora Maria Anselma é a relatora, eu solicitei vista. A doutora Maria Anselma poderia apenas sucintamente relembrar os autos? sim, presidente. Ocorre que, depois da sua análise, eu complementei meu voto para te acompanhar, mas esse processo, ele se trata de creditamento indevido do ICMS, por ter efetuado estorno de débito no campo 058 do RICMS em importância superior ao que teria direito. Também sobre infrações relativas à inscrição no cadastro de contribuinte e alteração cadastral e outras informações. O infrator, ele, em epígrafe, ele exerce com habitualidade, exerceu, né, com habitualidade no período de janeiro de 2012, atividade de prestação de serviço de transportes, produtos sem estar devidamente inscrito no cadastro de contribuinte e repartição fiscal e sua vinculação. A decisão de primeira instância julgou procedente o AIN, os pressupostos, o contribuinte recorreu da decisão, o processo foi distribuído para a 16ª Câmara do Tribunal, onde a decisão proferida pela primeira instância, o juiz que proferiu a decisão disse que a decisão de primeira instância deixou de analisar a questão levantadas pela defesa. Voltou para julgamento e o auto continuou sendo mantido. Houve
processo foi, então, distribuído para a 4ª Câmara e foi encaminhado para a diligência. O atendimento da diligência foi ocorrido, o parecer foi dado às folhas 329 a 332. Resumindo, é isso, presidente. A defesa apresentada às folhas 207 a 231 foi tempestiva. No mérito, alega que, por problemas em seu sistema de informática, efetuou a prestação de serviço de transporte em dados, né, sem emissão do CTE no momento da ocorrência do fato gerador, onde efetuou o recolhimento do imposto e a provisão onde os débitos do ICMS foram computados novamente. Por este motivo, foram estornados para evitar a duplicidade. Resumindo, fala também da taxa Selic. E, ao final, eu dou parcial provimento somente para limitar o juros Selic, presidente. Agradeço, doutora Anselma. Então, eu relembro os autos. Então, basicamente, acho que sucintamente, o contribuinte alega que teve problema na emissão de conhecimento de transporte. Então, ela fez uma provisão de recolhimentos, alega que fez recolhimentos no emissão fiscal. As notas fiscais de conhecimento de transporte foram emitidas posteriormente, já solicitado pelo imposto, mas como havia alegadamente um recolhimento anterior, para evitar o recolhimento de duplicidade, o contribuinte realizou o creditamento da importância que anteriormente tinha sido pago. Sucintamente, acho que é isso, né? Tempo de vista para analisar melhor a matéria. Eu vou passar para o meu voto. Do ponto de vista dos autos, para apreciar melhor o entendimento do relator, cujo bem elaborar relatório para a licença para adotar. Inicialmente, observe que o item 2 do EN foi objeto de processo em apartado para a cobrança do crédito tributário, conforme a folha 145. Assim, não será objeto de decisão da instância ordinária. Quanto ao subitem 1.2 do EN, o FRE autuante manifestou-se pela concordância em sua exclusão face à comprovação do recolhimento efetuado em 10 de 2013. Concordo com a FRE autuante, uma vez que comprovar recolhimento em 10 de 2013, época dos fatiadores, os débitos relativos ao CTS emitidos temporariamente no mesmo montante recolhido poderiam ser estornados e não são em importância superior ao que teria direito, entre aspas, como invocado na apuração fiscal do item 1 do EN. Assim, cancela integralmente o subitem 1.2 do EN. Relativamente ao subitem 1.1 do EN, passo por meu entendimento. O auditor fiscal atuante reconheceu equívoco na elaboração demonstrativa das 13, contra a exigência relativa ao estorno de 1 de 2012, sendo correto o valor de R$ 4.380,98, conforme as folhas 3 e 33. O estorno de débito seria admitido se, como alegado do autuado, tivesse ocorrido o anterior recolhimento do imposto à época dos fatiadores. Assim, a acusação fiscal está vinculada à existência ou não do anterior recolhimento da mesma importância creditária, ou seja, o que somente será admitido se houver a comprovação do referido recolhimento anterior, ou seja, diversamente obrigado, a ausência do anterior recolhimento do ICMS é premissa da apuração fiscal, sendo sim matéria dela, não havendo, portanto, qualquer mudança ou inovação nas suas razões, estando correta a captação da inferência relativa a crédito livre de imposto. Tanto assim, que o autuado ao longo do processo fez o esforço em provar a existência de referidos recolhimentos, trazendo inclusive galhas, ou seja, ela tem a plena consciência e compreensão dos fatos imputados pelo fisco. Deste modo, não procede a alegação de que não foi instada a ser manifestado respeito da lição recolhida à valor matéria diversamente do alegado. Tal alegação traz ilação que em nada aproveita a recorrente, que, ao contrário do arbítrio, ela é quem muda o foco da atenção dos autos para apontar o expediente. A galha de folha 61 é da referência de 12 de 2011 e possui o valor de R$ 9.741,46. Ou seja, é absolutamente distinta para provar recolhimento de referência dos fatiadores de 1 de 2012, em valor de R$ 4.580,98. Note-se que tal galho corresponde, de fato, à referência 12 de 2011 e não 1 de 2012.
pois o valor corresponde ao formato autuado para os fatiadores de 12 de 2011, folhas 25. Assim, tem a comprovação cabal do anterior recolhimento do imposto devido à época dos fatiadores, não há qualquer direito ao estorno de débitos CTS emitidos temporariamente, 14 meses após as prestações de serviço de transporte. Fatiadores de 12 de 2011, folhas 25, e estornos em 3 de 2013, como alegado pelo autuado, folhas 43. Destaque uma tangência relativa ao indevido estorno de débito de R$ 4.380,98. A recorrente traz a grade de 7 de 2012, folha 64, no valor de R$ 600.403,20, que corresponderia a, folha 323, 5 de 2012, R$ 276.349,59, 6 de 2012, R$ 202.971, 7 de 2012, R$ 121.102,44. O valor de R$ 121.102,44 corresponde à apuração das prestações do próprio mês, 7 de 2012, conforme a conta fiscal de 331, ou seja, os cálculos da recorrente acima confirmam o detalhe da Secretaria da Fazenda, diversamente alegado à manifestação da autuada sobre 341, em que é afirmado que a recorrente apurou em nota 87 de 2012 o montante de R$ 162.180,66. Assim, este valor de R$ 162.180,66 é carente de qualquer comprovação. Os cálculos de folha 218 estão bem compreendidos e foram objeto da manifestação do auditor fiscal atuante, folha 331. Assim, não foram desconsiderados. No entanto, os valores de R$ 276.349,79 e 5 de 2012 e R$ 202.961, 6 de 2012, divergem dos valores de R$ 252.029,21, 5 de 2012, e R$ 185.723,42, 6 de 2012, que, por sua vez, correspondem aos valores de débitos do CTS emitidos temporariamente, folhas 13, descontado o crédito presumido de 20%, ao informar pela autuada das folhas 25, energia de folhas 3 de 2013. Assim, a autuada ora altera os valores referentes a 5 de 2012 e 6 de 2012, anteriormente oficialmente declarados, ora altera o valor da apuração de 7 de 2012, também anteriormente oficialmente declarados, para se chegar ao valor H de 7 de 2012, no valor de R$ 600.403,20. Deste modo, não se pode considerar como provado o anterior recolhimento do imposto para referir a galha, sem o qual não há como se aventar qualquer direito ao estorno de débitos definidos pela recorrente. A não coincidente de valores não permite a afirmativa de que seja, abre aspas, inequívoca a equivocação integral do semestre relativo às competências de maio e junho de 2012, uma vez que, tratando-se de valores lançados unilateralmente pelo autuado, somente com coincidentes de valores é que se poderia provar o quanto alegado. A despeito das contas para se chegar ao valor da galha de R$ 600.403,20 realizado pelo autuado pela recorrente, acima exposto, ela alega que o pagamento a maior não pode ser fundamento de indício de infração. No entanto, além da necessidade da coincidência de valores com a comprovação, como acima escrito, a autuada não explicita que seria o valor a maior da referida galha, mesmo com oportunidade de se manifestar após o apontamento do auditor fiscal da folha 33, assim que a galha não prova o anterior recolhimento de imposto referente a 5 de 2012 e 6 de 2012, podendo ser filial a outros fatos não estudados ao autuado. Observe o entendimento exposto no processo minutal do TJSP, tratando do desembargador Marcos Vitor Tamás. Em seguida, Alberto Xavier concluiu por força possível da material tão grande que o dever de investigação do fisco são certos na medida e a partir do limite em que seu exercício então é impossível, em virtude de não exercício do exercício deficiente do dever de colaboração particular em matéria de escrituração mercantil. Não há necessidade de qualquer outros cálculos pelos os do fisco estão claramente compreendidos, fundados no quanto declarado autuado, inclusive nas guias e registro de apuração de CBS. Os da autuada também estão claramente compreendidos, divergentes, fundados em números sem provas, como acima exposto. O demonstrativo de débito fiscal foi refeito pela 333 a favor da autuada, que teve a oportunidade de se manifestou nas folhas 336 a 352. Assim, ela pôde contestá-lo, não havendo assim qualquer prejuízo do seu direito de defesa nem qualquer nulidade. A manifestação da FE autuante foi concluída e bem compreendida,
tanto pela atuada, como se depende de sua manifestação, como para esse jogador, tenha assim logrado seu êxito, sendo que as conclusões do auditor fiscal, o autuante não necessariamente deve ser de acordo com o pretendido autuado, para pegar o jogador decidir seu acatamento ou não. Destaque contingentes relativos a indivíduos de débitos de R$ 252.509,21 e R$ 185.723,42. No mais, acompanha integralmente esse relatório. O exposto conhecido parcial pelo recurso ordinário para excluir integralmente o subitem 1.2 do AIM, reduzir a exigência do subitem 1.1 do AIM para que incida sobre o valor apontado nos seus 328 e limitar a aplicação do juros sobre o montante do imposto e da multa à taxa seca. Então, assim que eu só pedir uma pequena licença para fazer uma correção de digitação. Muito bem, agora eu pediria para a relatora confirmar a retificação, bom? Presidente, eu vou só pedir licença para deixar esclarecido por que a minha manifestação, porque eu estou acompanhando Vossa Senhoria. Então, eu vou modificar o meu voto. Tudo bem. Eu acredito que a doutora... Eu vou... Só que eu já estou com ele pronto. Só um minuto aqui. O presidente, no caso, acho que nesse caso também tem que colocar a cotinha da representação fiscal, né? Agora eu me lembro, porque ia sair em vista, eu não lembro se já tinha. Eu me lembro se já estava no recurso. Posso fazer a leitura, presidente? Sim, por favor, doutora Marcela. Então, após análise e considerações levantadas pelo ilustre juiz doutor Inácio, em seu voto de vista, altero o voto por mim proferido, considerando as revisões no crédito tributário originalmente constituído pelo AIM, efetuadas pelo auditor fiscal da Receita Estadual, as folhas 328 a 332, onde foi refeito o demonstrativo, né, da dota representação fiscal anteriormente juntado às folhas 197, com cancelamento total do subitem 1.2 e recálculo do item 1.1 de R$ 476.609,37 para R$ 442.613,52 do crédito tomado a maior. No mais, mantenho a decisão anteriormente proferida. Diante do exposto, de tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto por Nova Transportadora do Sudeste S.A. e lhe dou parcial provimento, reduzindo a exigência do subitem 1.1 e excluindo o subitem 1.2,
considerando nulo, de acordo com o novo demonstrativo de débito fiscal de folhas 328 e ainda limitando os juros aplicáveis ao montante do imposto e multa das exigências fiscais da taxa Selic. É como voto, presidente. Agradecido, Dona Anselma. Doutor Nicolau, a questão de juros já foi arguida no recurso ordinário. Então não tá certo. O processo ainda está em discussão. Não havendo mais inscritos, vai encerrar os debates. Vou ficar o quórum de presença. Então, os jogadores, só para compreender o voto direitinho, então, basicamente, a turma seguiu a manifestação, o último laudo pericial, mais ou menos, é isso? Só para compreender. Isso, mais ou menos é isso. Né? Naquilo que o fiscal concordou em excluir, né? Foi excluído. Naquilo que concordou em ser reduzido, foi reduzido. Também foi limitada a aplicação do juros à taxa Selic. Perfeito. Eu vou iniciar a votação. Iniciada a votação, então o recurso original do Transportador Sudeste S.A. foi conhecido parcialmente provido nos termos que eu disse anteriormente, doutor Renato. Então, na parte que o auditor concordou que havia se convocado, havia sido aprovado, né? Então foi excluída a agência fiscal e limitado os juros à taxa Selic. Agradeço a presença. Muito obrigado, doutor Inácio. Obrigado, demais jogadores. Até mais. Obrigado, bom dia. Tem que passar por processo de Smart Pharma EIRELI, recurso ordinário, não há protesto de sustentação oral, relator Dr. Paulo Macedo. Ok. O AIN tem só uma infração, que é deixar de pagar o ICMS por meio de guia de recolhimento especial referente a operações interestaduais com mercadorias sujeitas à retenção antecipada do imposto. Bem, houve a defesa, não houve manifestação fiscal. Aliás, houve após o prazo, mas houve. Teve a decisão de primeira instância de julgo procedente. A autuada apresentou o recurso ordinário. E, bem, eu vou pular as alegações, daí eu já, no meu voto, fica mais claro. Teve as contrarrazões, a representação fiscal converteu o feito de diligência ao fiscal autuante, que fez o retorno de diligência, houve as contrarrazões e distribuído para a minha relatoria. Passo o meu voto no item 12. A autuada alega que houve equívoco na classificação dos medicamentos nas categorias referência genérica ou similar e nas categorias positiva, negativa ou neutra. Alega ainda que as tabelas que serviriam de base para essa classificação estariam publicadas no site da Anvisa. Em diligência realizada pela douta representação fiscal, o auditor fiscal autuante informa a folha 740. Só para lembrar, essa diligência foi feita pela representação fiscal após o recurso ordinário, né? E o auditor fiscal coloca: foi realizada uma revisão minuciosa das supostas inconsistências e foram encontrados alguns erros de classificação, muitos deles causados pelo uso do GTIN incorreto nos documentos fiscais, que foram corrigidos. Conforme relatado nos itens 3.8 e 3.9, as classificações dos medicamentos foram objeto de revisão minuciosa e os erros encontrados foram corrigidos. A parte que eu grifei. Dessa forma, o auditor fiscal autuante apresenta a nova tabela, as folhas 748 e 773. Apesar dessa alegação da autuada não ter sido apresentada junto à defesa, a classificação dos medicamentos impacta na alíquota de ICMS devido, e o próprio auditor fiscal autuante identificou erros. Logo, entendo que deva ser analisada tal alegação da autuada.
Dada a correção na tabela por parte do auditor fiscal autuante, diante do princípio do contraditório da ampla defesa, proponho a conversão do feito em diligência autuada para que apresente 1. As possíveis correções na classificação dos medicamentos. 2. As tabelas utilizadas para a correta classificação e o local onde podem ser consultadas. 3. Tabela ordenada e concisa, com todos os erros de classificação da tabela retificada pelo auditor fiscal autuante em sua resposta de diligência. Tal tabela deve conter a. Uma correção por linha, b. Indicação precisa do erro e o número da folha do auto em que está o erro, e 3. Indicação precisa da correta classificação nas tabelas utilizadas para a correção da classificação. Dado o tamanho das planilhas, o autuado deve ter o prazo de 60 dias para o retorno da diligência, após encaminhar a diligência ao auditor fiscal autuante para que possa manifestar sobre os possíveis erros apontados. Por fim, após o cumprimento da diligência, nos termos acima propostos, deve ser dada a oportunidade para a outra representação fiscal manifestar-se. Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à autuada nos termos expostos acima. É assim que eu voto, presidente. O processo está em discussão. Eu estou só registrando aqui um segundo só. Está registrado. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. 8 papóis de presença. Vou iniciar a votação. Muito bem, encerrada a votação. O processo de Smart Family foi convertido de diligência nos termos do voto do Dr. Paulo. Muito bem, com isso encerramos o processo do dia de hoje. Nós podemos encerrar a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 18 de maio de 2023. Agradeço a presença de todos e pediria para os votos encerrar a gravação.